Em nome de Jesus, amém. Em Lucas 18 tem um texto do qual eu gosto bastante, com duas histórias bem conhecidas. Lucas 18, se você tiver a sua Bíblia aí, você lê. Se não tiver, anota para você ler em casa, para você confirmar se o que eu estou falando está certo, tá bom? Lucas capítulo 18, e aí diz assim, olha, do verso 18 em diante, diz assim: certo homem de posição perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vai e vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E a gente costuma ler essa história, e em primeiro lugar a gente pensa assim, porque logo depois os discípulos ficam assim, extasiados, né? E Jesus diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos: uau, então quem vai poder se salvar? E quando a gente lê isso, a primeira coisa é nos excluir dessa história. Dizer assim: essa história não tem nada a ver comigo. Primeiro, porque eu não sou rico. E aí está pelo menos a única coisa boa de não ser rico, é porque isso não se aplica a mim. É ou não é? Porque Jesus diz assim: olha, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Desce, eu estou livre, não sou rico. A gente também pensa que é muito diferente dele, né? E a gente fica até pensando assim: poxa, mas esse jovem se encontrou com Jesus, Jesus chamou para seguir, e ele não foi seguir Jesus. Uau, a gente julga também, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender é quem ele era, né? Porque ele disse que era um jovem de posição, rico. Ele era judeu. O judeu, ele era comprometido com a igreja desde pequeno. Como ele tinha posição, é sinal de que ele realmente guardava não só ali os mandamentos, mas as tradições judaicas. Um judeu, geralmente, só de dinheiro, ele dava 30% do que ele ganhava para a igreja. Era mais ou menos 10% de dízimo, 10% de oferta e 10% para os pobres. Ou seja, ele era apegado ao dinheiro, porém, ele abria mão de uma grande parte que talvez ninguém de nós abra. 30%. E aqui a gente já começa a ver uma diferença. Espera aí, então ele não era tão ruim assim, tão bobinho assim. Ele não era assim. Se compara com ele. Como ele era de posição, ele era um líder de Israel, quer dizer que ele era comprometido com a igreja também, porque ele ocupava a função de liderança na igreja. E ele se dedicava à caridade. Era esse jovem. E tem mais, ele ouviu falar de Jesus, comparou Jesus com as profecias e conseguiu enxergar que provavelmente Jesus era sim o Messias. E se você lembrar, você vai ver que naquela época, dos líderes religiosos, ninguém, ou quase ninguém, acreditava em Jesus como o Messias. A não ser Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus, mas ele foi em que momento do dia? Ele foi à noite, porque teve vergonha. Esse jovem não, ele foi durante o dia. Ele desejou se encontrar com Jesus e teve coragem de encontrar com Jesus durante o dia. Ele era muito destemido. Ele não teve vergonha de Jesus, não teve vergonha da religião. Agora, aqui a gente começa a aprender uma coisa assim que divide muito essa história. É que querer ver Jesus, sentir o desejo de encontrar Jesus e ir encontrar com Jesus é muito bom, mas não é tudo. Todos nós estamos aqui. E a gente não está aqui por causa de ninguém, de pessoa nenhuma. A gente está aqui porque de alguma maneira Deus chamou a gente, você sentiu o chamado e veio. E você está aqui para um encontro com Jesus, com nenhum outro ser humano.
o encontro com Jesus. E isso é bom? É maravilhoso. Até aqui nós estamos igualzinho a esse jovem. Porém, tudo muda quando a gente faz uma pergunta: por que ele foi se encontrar com Jesus? O que ele queria para ir se encontrar com Jesus? Ele queria ter a vida eterna? Sim, foi essa a pergunta que ele fez. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Mas ele queria saber como ter a vida eterna? E pelo que aconteceu, a gente vê que não. Ele não foi interessado em saber como alcançar a vida eterna, porque Jesus deu para ele a receita. Jesus falou o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E sabe, por que Jesus mandou ele ir vender? Jesus não manda todo mundo, vai, vende tudo, tem que dar o dinheiro. Tem um divisor aqui, hein? Entre o ministério Jesus e os ministérios de hoje. Porque Jesus assim, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro. Fosse hoje a gente ouvir assim, dá o dinheiro para o ministério Jesus Cristo salva. Nosso tesoureiro é Judas, pode dar na mão dele. Não. Jesus dá o dinheiro aos pobres. Na hora que você der o dinheiro para os pobres, plim, você acabou de depositar dinheiro no banco do céu. Você vai abrir uma conta no banco do céu. Quem que quer saber de ter conta no banco do céu? Ninguém. A gente quer conta aqui. A gente quer solução dos problemas aqui. A gente quer ter uma vida feliz aqui, não na eternidade. Agora vamos voltar na pergunta focal. O que ele queria quando ele foi procurar Jesus? É porque ele olhava para a vida dele, via tudo que ele tinha aprendido, como ele era esforçado, como ele era comprometido com a igreja, como ele amava Deus, como ele se esforçava para guardar os mandamentos, como ele doava dinheiro para a igreja. E ele pensava de si mesmo: eu não sou assim tão ruim. Eu não sou perfeito, eu reconheço, mas eu não sou tão ruim. Tem muita gente pior que eu. Se Jesus é mesmo o Messias, que é o próprio Deus feito homem, ele vai poder me dizer se do jeito que eu estou está bom para eu ir para o céu. Percebeu a diferença? Ele não queria saber assim, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Se ele quisesse, quando Jesus disse vai, ele tinha saído, tinha vendido tudo e tinha voltado para seguir Jesus. O que ele queria saber era se do jeito que ele estava bom para ir para a vida eterna. Aí tem um divisor tremendo. Porque ele estava muito satisfeito com o jeito que ele estava. Ele estava satisfeito com o tanto que ele entregava para Deus, com o dinheiro que ele entregava, com o envolvimento dele com a igreja, com as pessoas. Ele estava muito feliz. E quando Jesus fala assim, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, Jesus não está falando só do rico dinheiro. Ele está falando sim do rico dinheiro. Mas ele está falando desse tipo de rico que ele, o próprio Jesus, escreveu para a igreja de Laodiceia, que é a geração de cristãos que somos nós, a última geração de cristãos do mundo antes de Jesus voltar. E sabe o que ele escreveu lá? Ele diz assim: você, geração de cristão, a última geração de cristão, você é do tipo rico sou e de nada tenho falta. Satisfeito com o jeito que você é. Ou seja, a gente tem tudo a ver com esse jovem. Ele era um rico sou e de nada tenho falta. E quando Jesus escreve para Laodiceia, fica claro que Laodiceia estava caindo aos pedaços, mas Laodiceia tem um espelho no qual ela olha e o espelho mente para ela. É o espelho que toda pessoa gostaria de ter. Você olha, eu olharia, por exemplo, me viria bem magrinho. Que delícia. E vai para a vida. Laodiceia está caindo aos pedaços, que Jesus lá diz assim: porque você diz rico sou e de nada tenho falta, mas na verdade você é pobre, cego, miserável e nu. E lá no fim da carta ele fala assim: quem tem ouvidos ouça, ou seja, é surda também. Ele está dizendo, essa geração de cristãos, a última, é pobre, cega, miserável, nu e surda espiritualmente. Mas ela olha para ela mesma e diz: estou legal,
estou bem, estou rico, não sinto falta de nada. Dá para entender aonde a gente se identifica com esse jovem? Exatamente. Ele foi para encontrar com Jesus, levando no bolso dele o passaporte espiritual, para ver se Jesus carimbava o passaporte com o visto do céu. Senhor, estou apto para ganhar a vida eterna? Pá! E ele queria que Jesus carimbasse, pá! Está muito bom, continue assim, meu filho, te vejo no céu. Por isso, quando ele chegou, ele disse uma coisa, querendo dizer outra. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Senhor, do jeito que eu estou, está bom? Olha como Jesus respondeu para ele. Jesus entrou na dele, Jesus sabia o que ele era, quem ele era. Jesus sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. E a primeira coisa que Jesus perguntou foi assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Ele se alegrou, era a praia dele. Ele disse: eu tenho feito isso desde criança, eu me esforço para guardar os mandamentos, eu me esforço. E Jesus diz assim: então, só falta uma coisa. E Jesus pediu para ele aquilo que ocupava o primeiro lugar no coração dele. Esse primeiro lugar no coração da gente é um lugar que só pertence a Jesus, a mais ninguém e a mais nada. Se em algum momento da vida da gente tiver alguma outra pessoa ou alguma outra coisa sentado nesse trono do nosso coração, a gente está perdido. Por isso eu amo aquela música do Jader: no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Se Jesus não for o primeiro, não adianta nada. Se ele não for o primeiro no seu coração, não é isso que diz a música? Tem que ser o primeiro. Lembra de Abraão? Abraão, amigo de Deus, o pai da fé. Por que Deus pediu para ele sacrificar o filho? Por quê? É porque naquele momento o filho estava sentado naquele trono. E por isso que Deus não deixou ele sacrificar o filho. Pode ser que Jesus nem tivesse permitido o rapaz vender as coisas dele. Pode ser que não. Como ele não permitiu Abraão sacrificar o filho. Se o rapaz dissesse: Senhor, vai ser muito duro, mas eu vou fazer isso. Me espera, porque eu volto. Quando ele saísse, Jesus dizia assim: volta já, filho. Você é meu do jeito que você está, porque você me colocou no primeiro lugar do teu coração. E é fácil colocar Jesus no primeiro lugar do coração da gente? Não é fácil, não é. Mas eu vou dizer um negócio para você: mais difícil é olhar para os olhos de Jesus, ouvir o convite e dizer não, não. A história diz que ele baixou a cabeça e saiu triste, porque ele era riquíssimo. Eles foram embora. Jesus estava indo para Jerusalém e ele seria morto. Jesus estava falando de impossibilidades quando ele disse: é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, por isso é impossível rico sou e de nada tenho falta a entrar no reino de Deus. E sabe, eu gostaria de ter uma mensagem mais gostosa, bonita, agradável para você hoje. Mas o que eu tenho da Bíblia, do que Jesus disse, é o seguinte: se você tem alguma outra coisa, ou alguma outra pessoa sentada no primeiro lugar do teu coração, no lugar de Jesus, é impossível você ser salvo. Impossível. Será que eu estou forçando o texto bíblico? Estou ou não? Não.
Aí os discípulos disseram: quem então poderá ser salvo? Aí eles foram. Estavam indo para Jerusalém, era a última semana de Jesus na terra, e eles foram. Mas antes de chegar a Jerusalém, Jesus deu uma entradinha em Jericó. E está aí no texto bíblico, se você continuar lendo. Era a última vez que Jesus entrava em Jericó. E Jesus entrou, e logo a multidão começou a seguir Jesus. As pessoas não sabiam que era a última oportunidade de ver Jesus e de ouvir Jesus. Elas não sabiam, mas era a última vez que ele entrava lá. A gente nunca sabe quando é a última oportunidade, né? As mulheres trabalhavam em casa, não sabiam que era a última oportunidade. Os homens trabalhavam na sua oficina. As crianças brincavam na rua. E de repente todos foram para ver Jesus. A história conta, a Bíblia conta que ali morava um homem, riquíssimo também. Não sei se mais rico ou menos rico do que o jovem rico, mas ele era riquíssimo. O nome dele era Zaqueu. E Zaqueu sentiu o desejo de se encontrar com Jesus. E foi encontrar Jesus. Lembra do jovem rico? Sentiu o desejo e foi. Mas ele foi para saber se estava bom do jeito que ele estava. Zaqueu foi para encontrar Jesus. Não encontrou lugar, porque nem sempre é fácil encontrar Jesus. Eu sei como é difícil você sair de casa num sábado à tarde para vir para a igreja para encontrar Jesus. É uma preguiça, é um torpor, é um monte de coisa que aparece. Até que você diz: eu vou, vai. E vai no meio, eu vou, vai. E aí você chega. Zaqueu foi. E quando ele chegou, não dava para ver Jesus. Era uma multidão tão grande. Ele correu, foi lá na frente, na rua, por onde Jesus estava indo, uma avenida, e lá no fim tinha uma árvorezinha, e ele subiu na árvore. Subiu. E ficou lá esperando, no meio dos galhos. E eu imagino a multidão vindo, as crianças correndo na frente, as mulheres logo em seguida, cuidando das crianças, os homens vêm vindo, e no meio da multidão, os 12 discípulos com Jesus no meio. E vem passando, Zaqueu se arrepia todo, e olha para Jesus, e fala com Deus: eu estou vendo o Messias. E Jesus para, e a gente sabe a história. Ele olha para cima, olha para os olhos de Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce daí, hoje eu quero ir na tua casa. Não é incrível que a gente vem para uma igreja no meio de uma congregação que quem está falando nem conhece você, mas que mesmo assim Jesus é capaz de chamar você pelo seu nome, porque você sabe que Ele está falando diretamente a você, como se você fosse a única pessoa dentro do lugar. Helenice, vem, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Eduardo, vem, Eduardo. Maurício, vem, desce. Vim para encontrar você, vou entrar na tua vida. Paula, ele chama você pelo nome e fala direto com você. Zaqueu desceu, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, me diz o que eu preciso dar, doar, devolver e entregar. Eu estou disposto a doar tudo, entregar tudo. Esse sim queria saber o que eu preciso para herdar a vida eterna. Esse sim colocou Cristo no primeiro lugar do coração. E Jesus, que tinha dito: é mais difícil, é impossível o rico sou, de nada tenho falta de entrar no reino do céu. Ele viu Zaqueu, um rico, se salvando, e os discípulos também. Porque Jesus disse assim: o que é impossível aos homens é possível para Deus. É impossível arrancar do primeiro lugar do teu coração isso que está aí, para botar Jesus? É impossível para você, mas é possível para Deus. É impossível entronizar Jesus nesse coração duro? É impossível para você, é possível para Deus.
Tempo atrás, eu vou terminar com essa história. Tempo atrás, eu era orador do Está Escrito e Voz da Profecia, da Novo Tempo. E eu viajava, e o Quarteto Arautos do Rei, a gente viajava junto. E a gente foi para uma cidade lá do interior da Bahia, chamada Capim Grosso. Um povo muito animado lá, um lugar quente, em todos os sentidos. As pessoas da igreja lá se uniram, compraram um sítiozinho a uns 10, 15 quilômetros da igreja, fizeram ali um lugar para fazer eventos anuais, eventos de louvor, de adoração, eventos espirituais. Eles construíram uma arena. Então, é uma arquibancada cavada no chão. Sabe como é que é? Cabe ali umas, sei lá, eu vou chutar aqui umas 1.500, mas costuma dar umas 3, 4 mil. Então, fica assim, ó, entuchado de gente. Por todo lado, você olha a arquibancada por todo lado, gente, aquilo ali vira um caldeirão quente, sabe como é que é? E a gente passou um fim de semana ali, sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e o povo quer ouvir sermão, quer ouvir música, a gente pregando e cantando. Quando foi domingo à noite, assim, lá pelas 10 da noite, terminou tudo. A gente cansado que só o caco da viola. E aí os rapazes do quarteto enrolando as coisas, guardando as coisas do som do quarteto. E um senhorzinho chegou no meu lado e disse assim: pastor, pois não, meu irmão. Pastor, puxa, eu queria dizer que o meu irmão é apaixonado pela Voz da Profecia. É verdade? Que maravilha, meu irmão. A gente ouve muita história assim, né? E pastor, ele ama quarteto, ele ama os Arautos do Rei. Que maravilha, meu irmão, legal, bacana. E ele diz assim: mas pastor, não é só isso não, ele canta em quarteto. Ele é quarteteiro. Quarteteiro é quem ama quarteto e canta, aquela coisa assim. Eu disse: que bacana, que legal. Ele falou: pastor, mas o meu irmão, ele está afastado da igreja faz 2 anos. Saiu porque ele teve uma rixa com alguém lá, sabe? E como acontece com todo mundo, ele diz assim, que ele não estava largando Deus, estava deixando de ir na igreja. Mas pastor, o tempo passou, ele largou Deus também. Brigou com os filhos. Família desunida ali. Os filhos já não vão, eles passaram já 2 natais sozinhos, os filhos não vão. Ele ficou amargo, pastor. Nunca mais pisou o pé na igreja. Que pena, meu irmão, que pena. Vamos orar por ele. Pastor, eu queria mais do que orar, sabe o que eu queria? Vamos lá visitar meu irmão, vamos. Eu digo: meu irmão, são 10 horas da noite, domingo à noite. O nosso voo ia sair 1 ou 2 da manhã. Acho que ia sair às 3, a gente ia para o aeroporto à 1. Ele falou: mas pastor, vamos lá, pastor, porque quando que o senhor vai voltar aqui de novo? Eu falei: mas irmão, o teu irmão, ele faz o quê? Ele falou: é caminhoneiro. Eu falei: pois é, ele deve estar dormindo essa hora. Ele falou: ah, com certeza, mas a gente acorda ele, pastor, a gente acorda, vamos lá. Gente, eu estava muito cansado, mas muito cansado. Aí ele ficou apelando e apelando e apelando. Eu falei: tá bom, irmão, vamos lá, vai. Ele falou: o senhor vai? Vou. E o senhor leva o quarteto também? Vou levar o quarteto também. Aí fomos no carro dele. No carro dele, eu disse que com uns 10, 15 quilômetros, no carro dele começou a ligar para um monte de gente, que era para ir para a casa do irmão dele. Eu falei: ó, já está ligando mesmo, liga para os filhos dele para irem lá. Estou ligando já, pastor, estou ligando. Quando nós chegamos na casa do homem, o lado de fora já estava cheio, porque dentro não cabia. E o homem dormindo lá dentro. E a salinha, era uma salinha pequena, lotada, apinhada de gente. Um calor danado. E nós chegamos, e sabe, passando no meio do povo assim, e entramos bem no meio da salinha assim, tinha aquela salinha e um corredorzinho assim, já logo a primeira porta de quarto e mais uma lá. Todo mundo quietinho para não acordar o dono da casa que estava dormindo. E aí o quarteto deu o tom, a cantar sem acompanhamento, a capela, e começou a cantar. Não deu uns 1 minuto, de repente a portinha abriu, e o homem saiu de lá com o cabelo todo despenteado, ajustando a cinta da calça, esfregando o olho, e quando ele olhou, que ele viu o Quarteto Arautos do Rei lá no meio assim, eu estava ali junto, aquele homem desabou a chorar. Eu fui do lado dele, botei a mão no ombro dele assim, chorando também e pedindo: Deus do céu, o que eu vou falar para esse homem? Eu não sei o que falar, me diz o que falar.
E o quarteto cantava e o homem chorava, porque a música era que nem uma espada assim enfiada no coração dele, porque a música dizia assim: se hoje a noite vier, como o encontrareis? Jesus vem logo, estáis vós prontos. Quando a música acabou, eu olhei para ele e falei: eu vou falar em nome de Jesus. Filho, por que você está tão longe de mim? Sinto saudade de você na minha casa. Por que você se afastou, tomou seus caminhos? Eu tenho visto por onde você tem andado. Volta para mim, filho, volta. E aí eu disse para ele: o que você responde para Jesus? O homem enxugou os olhos das lágrimas e ele disse assim, silêncio total na sala: pastor, você não imagina como é que o Espírito Santo tem falado no meu coração e tem me incomodado esses tempos. Pastor, você me rebatiza? Eu quero ser batizado de novo. Olha, o povo começou a rir, bater palma. Ele chamou os filhos vieram por meio, eles se abraçaram, choravam um monte, e a gente no meio do povo, o povo batendo palma e rindo e chorando junto, e uma mulher puxando meu paletó e puxava. Eu digo: o que foi, irmã? Ela falou: pastor, o meu marido está afastado da igreja faz 5 anos, e a gente mora do lado de lá da rua, e era do lado de lá da rua mesmo. Eu falei: vamos lá, irmã, quem está na chuva vai se molhar, né? Chamei o quarteto, enquanto o povo se abraçava, nós atravessamos a rua. A mulher tentou correr um pouquinho na frente, mas ela chegou, abriu a portinha, uma portinha de correr assim. O homem viu, quando viu a gente levantar, ela não teve nem condição de falar com ele. Nós já chegamos, e ele ficou assim, um homem mais novo, de uns 45 anos, o outro devia ter uns 50 e poucos. O quarteto deu tom, começou a cantar. E aquele homem chorava mais que o primeiro. Ele chorava de soluçar. E eu com a mão no ombro dele. Eu já sabia o que falar agora. Eu dizia: Senhor, direciona as palavras. E o quarteto cantava e ele chorava. Quanto mais ele chorava, eu dizia: amém, Senhor, deixa esse homem chorar. Quando o quarteto acabou, eu disse as mesmas palavras: tenho saudade de você. Por que você está longe de mim? Volta. E eu disse: o que você responde? Ali só estava o quarteto, a mulher e eu. E aquele homem com a cabeça baixa. Olha, nós tivemos que esperar talvez 1 minuto ele parar de soluçar e chorar. Mas esperamos. E quando ele parou, ele diz assim: obrigado pela visita. Eu fiquei esperando sair mais alguma coisa. Nada. Esperei, nada. E eu disse: vou falar de novo. E eu falei de novo as mesmas palavras. Eu falei: o que você responde? E ele chorava de novo, parou de novo. Ele disse: obrigado pela visita. Eu não me conformava, entendeu? Sabe como é que é? Você está ali. Ele disse: é só isso? Ele disse: o que você responde? Ele disse: obrigado. E chorava, e chorava. E a gente viu que não ia acontecer mais nada ali. Tinha alguma coisa muito grande ocupando o lugar daquele homem, que fazia com que ele achasse que era impossível a entrega total. A gente orou com ele, despedimos, o quarteto foi indo embora, eu fui indo também. Quando eu cheguei na porta, aí Deus me incomodou demais, e eu voltei, botei a mão no ombro dele assim, e eu disse, só para ele ouvir: eu estou estudando a palavra de Deus, exatamente no texto em que Jesus se encontra com o jovem rico e com Zaqueu. E eu queria te dizer que a gente acabou de encontrar Zaqueu do outro lado da rua. Eu não acredito que você seja o jovem rico. Você é o jovem rico? E fui embora. E não esperei a resposta. E fui embora. Quem é você? Zaqueu ou jovem rico?
Porque você não veio aqui à toa hoje. Pode ser até que você pense: vamos lá para um programa na igreja. Não. Eu sei que Deus tem falado com você, o Espírito, no meio dessa confusão toda, e Ele tem feito você pensar. Nesse momento que você veio aqui, que Ele arrastou você aqui de alguma maneira, que eu não sei qual é, Ele arrastou você para perguntar assim: quem é você? Você é Zaqueu? Ou você é jovem rico? Quem é você? Depois de uns 3 anos, eu fui pregar em Brasília. E no final do meu sermão eu contei essa história. E aí uma moça me chamou. Várias pessoas aceitaram o apelo. Uma moça veio à frente e me chamou. Falou: pastor, eu sou sobrinha daquele segundo homem lá de Capim Grosso. E ele se batizou também. Porque naquela história não tinha jovem rico, só tinha Zaqueu. Só Zaqueu. Olha, Jesus diz que a verdade é quem liberta a gente. Por isso, eu tenho um convite para você, um apelo. Nesse tempo tão confuso, nesse tempo tão complicado que a gente vive, a gente quer oferecer para você um presente, que é, você recebeu isso aqui na entrada, curso de capacitação teológica, ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nesse mundo é a coisa mais importante do mundo, aprender a ouvir a voz de Deus. Então você vai botar teu nome, teu telefone e vai escolher como você quer fazer esse curso de capacitação teológica. Pode ser numa classe, aqui, nessa igreja. Pode ser online, na tua casa, você não sai de lá, nem vai ninguém lá, você faz online. Ou pode ser uma pessoa indo para dar o curso para você na tua casa. Pode ser qualquer um desses jeitos. Se você não recebeu, eu vou pedir para a minha equipe estar pronta aí agora, né, para quando eu pedir, poder distribuir. Se você não recebeu, eu quero pedir para você levantar a mão para você receber agora isso aqui. Cadê? Estão aí as fichas? Por favor. Tem alguém que não recebeu e que gostaria de receber ainda? A gente tem gente aqui na frente, por favor. Ali atrás também. Você vai receber o curso, vai receber o panfleto e a caneta. E vai me entregar, eu vou cantar a última música. E quando eu terminar a última música, aí na saída, você vai entregar. Pastor Dabson, vai ter uma pessoa nessa porta e outra nessa aqui, para receber isso aqui, a saída, tá bom? Uma nessa porta e outra aqui, para receber isso preenchido. Nunca foi tão fácil você se relacionar com Deus e aprender a se relacionar com Ele. Aprender a palavra de Deus. Mas eu tenho um outro apelo que Deus coloca no meu coração. Que Jesus pergunta ainda: quem é você? Zaqueu ou jovem rico? E eu vou cantar essa última música, e enquanto eu canto, o Espírito vai tocar o seu coração. E se você sentir que Ele está pedindo de você uma resposta para ser Zaqueu, eu vou pedir para você levantar e vir aqui que eu quero orar com você, tá bom? Sai daí e vem aqui e a gente vai orar junto. E não tem problema, aí depois você preenche e entrega ali na saída, as pessoas vão ficar esperando até você sair. A música vai tocar agora, pode tocar. Enquanto ela toca, o Espírito toca o seu coração. E se Deus está de certa forma incomodando você, cutucando você, é só sair daí e vir aqui, porque Ele é quem afasta todas as impossibilidades e que torna o impossível
possível para você. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou perceber que é pecador ao clamar pelo perdão. Meus pedaços Deus juntou. Se Ele está chamando você para vir, vem. Tem alguma impossibilidade que você sente? Eu gostaria, mas eu não posso. Aí é o momento de você vir. Aí é a hora de você vir. Porque Deus é aquele que faz o impossível possível. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu. Quero orar. Quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu.
Deus amado, olha só que cena, Senhor. Todos nós diante do Senhor, colocando os nossos pedaços. A gente queria ter coisa melhor para entregar ao Senhor, mas o que a gente tem são só pedaços. Mas nós estamos entregando porque nós sabemos que o Senhor, e só o Senhor, é capaz de juntá-los e fazer um de nós melhor do que antes ainda. E porque a gente sabe, Pai, que se amanhã a gente tiver só pedaço de novo, o Senhor vai aceitar de novo. Senhor, nos diz o que nós devemos fazer e como fazer, mas nos dá força para fazer isso também, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não nos apegarmos nas coisas, nem nas pessoas, mas no Senhor. Porque aí nós teremos forças para servir as pessoas e amá-las como elas merecem. Pai, aceita essa entrega, Senhor. Nos dá força para continuar, para seguir conhecendo o Senhor através da Sua palavra. Porque sem ela, a gente vai embora e vai esfriar. As pessoas a quem o Senhor está chamando para estudar a palavra, para conhecê-lo melhor, elas sabem quem são, Senhor. Então toca esses corações também. Obrigado por esse momento tão especial, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar um negócio para você.